Boa noite, Rondônia, boa noite, Cacoal, boa noite, Brasil, boa noite, World, hein? O mundão aí. Hoje eu tô aqui com a presença, mas é a presença da entrevistada de hoje, que a mulher tem feito a diferença por onde passa, aonde tem ido, aonde ela chega. Hoje eu estou aqui com a nossa primeira dama do estado de Rondônia, dona Luana Rocha, né? Que não é qualquer Luana, não é de Rocha. E quero cumprimentá-la, dando boa noite e boas-vindas ao Jabá Moreiras Fatos Reais. Bom, Jabá, muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui, né? Vim aqui falar de fatos reais. Quando eu fiquei sabendo do nome do programa, eu falei, eita, o bicho vai pegar. Mas a gente está preparada e está feliz, né, de estar aqui trazendo as informações verídicas, né, e efetivas do nosso estado. Então, obrigada pelo convite e a gente está aqui à disposição para a gente bater aquele papo bem gostoso. Obrigado à senhora pela oportunidade, sei da sua agenda, já estava há muito tempo ansioso com essa entrevista, é um presente que a senhora está me dando, pode ter certeza disso, muita responsabilidade tê-la aqui comigo numa entrevista e transmitir para a população, né, de Rondônia, onde quer que esse podcast vá passar, aquilo que realmente a senhora tem feito, tem pregado, tem entregado em nosso estado através dessa pasta tão importante que é a ação social do nosso estado, certo? Primeiro, Luana Rocha, nasceu aonde? Filha de quem? Tem filho, não tem? Vamos aí nesse bate-papo começando aí. Então, eu sou nascida ali, minhoquinha de Guajará-Mirim, ribeirinha, né? Como o nosso povo, principalmente Guajará e Porto Velho, a maioria são ribeirinhos, né? Ali, nascemos ali, tomando banho de rio, brincando nos igarapés. Então, é uma alegria que a gente teve na nossa infância. Esse período todo, assim, de aproveitar, né, uns banhos no igarapé. Cresceu ali em Guajará? Cresci em Guajará, saí de lá, já estava com meus 14, 15 anos de idade, e meus pais, né, vieram do Acre. Meu pai é filho de nordestino. Olha aí, coisa boa. Né, nasceu no Acre, foi para Guajará, atrás de conquistar, né, o sonho dele, que era ir de novo para a roça, que lá ele trabalhava na roça com meus avós, e ele foi para Guajará tentando voltar para a roça, conquistar a terrinha dele, e assim, infelizmente, ele não conseguiu de início, né? Então ele teve que ingressar na época do tão famoso garimpo, não sei se você ouviu falar. Sim. Meu pai ficou trabalhando por 10 anos no garimpo, foi um garimpeiro. Falo para minha mãe sempre falava, você não é um garimpeiro de sorte, que ele não conseguia pegar muito ouro, o que ele pegava era só para pagar a conta do fiado, e era isso, porque meu pai tinha muito medo de se arriscar em mergulhar, ele ficava mais lá nas balsas, fazendo aquela peneiração, então ele não se arriscava, ele falou assim, eu tenho 4 filhas para cuidar, e tinha muitas pessoas que iam, né, mergulhavam e às vezes não voltavam, e às vezes não era nem por causa do mergulho, outras pessoas cortavam o cano de respiração também, acontecia muito. Então meu pai, ele teve, né... Como que era o nome dele? Miguel. Seu Miguel. Meu pai, o Miguel, falecido já. Sim. Minha mãe, Maria, né? Então eles ingressaram, né, para Guajará, e o meu pai trabalhou por muitos anos no garimpo, e quando viu que não ia dar mais jeito, porque ele não tinha... Minha mãe falava assim, não tem sucesso para ouro, não tem sorte, né? Tem gente que fala assim, com ouro, né? Sorte no ouro, azar no amor, né? Tem um trocadilho que fala... Tem uma que a gente fala que, como eu fiquei 10 anos nos Estados Unidos, lá a gente usava muito a frase seguinte, aqui a gente leva o ouro, mas deixa o couro, né? Era essa frase. Então você escolhe deixar o couro lá trabalhando ou levar o ouro. Mas seu Miguel era um homem muito inteligente, sabe? Sabe por quê? Porque ele sabia, já tenho certeza disso, que o pensamento dele é que o tesouro dele estava em casa. Sim, né? O tesouro dele. Lá no fundo do rio. Não, era as filhas, a família. Era a família, era a minha mãe. Então ele honrava muito a minha mãe. Que benção. E às vezes os amigos, né, até os parentes que trabalhavam com ele lá no garimpo falavam assim: você é besta, porque você sabe que no garimpo tinha muita prostituição, muita facilidade. E meu pai sempre honrou minha mãe. E ele era até levado de chacota com os amigos, porque ele não dava trela para as mulheres, né, da vida que estavam lá no garimpo, e ele falou, não, eu tenho a minha casa, tenho minha mulher, tenho minhas filhas, eu honro a minha família, e graças a Deus
que Deus fez assim. Então, que graças a Deus que ele não teve sorte no ouro e que ele teve, sim, né, o amor dele à frente, honrando a vida dele. O tesouro dele estava no céu, né? O tesouro estava no céu de verdade. Né? O tesouro estava no céu. Então, ele não perdeu a honra e a dignidade dele, mesmo estando lá, né, tendo aquela cartela de oferta de, vou dizer assim, de coisas erradas para que ele saísse do caminho certo. Aí formou Luana. Formou Luana, mais 3 irmãs. Meu pai, depois minha mãe ainda pegou mais 2 para criar, ainda pegou mais uma para criar depois. Então, assim, a casa era muito, muito pobre, passava muita dificuldade, mas o coração da minha mãe e do meu pai era gigantesco. Então, a gente estava sempre com as portas abertas, dando oportunidade de ajudar, né, as pessoas que a gente acolhia. E a minha mãe foi uma mulher de um coração muito grande também. Que bom. E aí meu pai, né, lá em Guajará, já não conseguia trabalhar no garimpo, foi trabalhar como pedreiro. E intercalando com o pedreiro, ele trabalhava como vendedor de açaí. Pegava açaí na mata, batia na máquina de um amigo e vendia o açaí, hora e outra, para poder ajudar no sustento da casa, porque era muito difícil também. O trabalho de pedreiro naquela época era uma coisa muito complicada. Certo. E aí, meu pai trabalhava como vendendo açaí, e nós também, tanto eu como as minhas irmãs, eu com 7, 8 anos, carregando um galão de 5 litros de açaí, vendendo açaí na rua, no bairro, as minhas irmãs também. Eu lembro exatamente o tamanho, porque eu lembro que era 5 litros nosso, o meu e da minha irmã menor, porque eu andava junto com ela, Sim. E ela para fazer companhia, minha mãe nunca deixava a gente andar só, e aí outras minhas 2 irmãs andavam juntas, fazendo companhia uma para outra, né, carregando um de 7 litros. Então, foi assim que a gente foi criada, né, dando importância realmente à nossa família, valorizando cada centavo que a gente conquistava, porque a gente passava muita necessidade, muita dificuldade financeira, mas, graças a Deus, nunca faltou honra, dignidade, nunca faltou hombridade na nossa casa. E teve um período aí que ele foi lá no Cine, parece, lá em Guajará-Mirim, e contratou um ajudante de pedreiro. Ele pegou o currículo lá e falou, essa aqui serve. Não, ele não precisou. Ele foi... Porque o meu pai era pedreiro, né? Eu fui crescendo, ajudando a vender o açaí e tal. E fui crescendo, fui trabalhar com ele como ajudante de pedreiro. Olha aí. Né? Ajudava o meu pai. Não precisou de ir no Cine, né? Não, meu pai era tão bondoso que ele fazia, às vezes, para ajudar a pessoa que ele estava indo pegar empleita, né? Empleita que fala, né? E aí ele fazia um preço considerável. Eu falei... E aí, naquela época, quem pagava o pedreiro, quem pagava o ajudante, era o pedreiro. Sim. Ele não já fazia as contas e falava, essa aqui é a parte do ajudante. Não. Aí ele fazia as contas e aí, não, vou fazer um precinho bom. Aí acabava que ele tinha que tirar o próprio dinheiro dele para pagar o pedreiro. Aí eu falei, meu Deus do céu. A minha mãe falava, Miguel, desse jeito, tu só pega pra sua cabeça porque você vai lá, fica com pena das pessoas e faz um precinho camarada e acaba tu tendo que tirar o dinheiro do bolso e ficava... Ele era assim da sua altura, mais alto? Um pouquinho mais baixo, meu pai, um pouquinho mais baixo. Parece que eu já tô filmando a figura. Bem magrinho, musculoso, bem musculosozinho e magrinho. Onde é que entra Marco Rocha nessa história aí? Ah, lá na frente, bem lá na frente, então bem lá na frente. Aí fui ajudar meu pai como ajudante de pedreiro, trabalhei como babá, como empregada doméstica, e tudo isso fez com que eu chegasse até aqui, né, para que a gente pudesse ver essa história, eu e o Marcos, na frente do governo do estado de Rondônia. Ele não morava em Guajará não, Marco Rocha não? Nem imaginava conhecer o Marcos. Lá na frente. Quando eu saí de Guajará com 14, 15 anos, nem imaginava conhecer o Marcos. Então, eu fui para Porto Velho, na verdade, eu sempre falo essa situação bem peculiar na minha vida, porque eu lembro que eu consegui trabalhar, tinha um último trabalho que eu tinha feito lá, e eu falei para minha mãe, a gente estava já há um tempo falando, mãe, a gente precisa ir embora, que aqui não tem emprego, meu pai estava passando muito, a gente estava passando muita necessidade, não tinha o que comer, aí quando conseguia trabalho, conseguia o que comer, aí ficava intercalando, sabe? E aí no dia que eu finalizei um serviço lá, aí eu falei, mãe, é o seguinte, eu vou me embora. Aí ela falou, o quê? Eu falei assim, não, a senhora disse que a gente ia, mas acabou que ficava adiando. A gente ia vir para Porto Velho em busca de trabalho. De melhoria. Ela, não, minha filha, pois eu falei para ela, eu consegui esse recurso, né, através de um trabalho que eu tinha feito. Aí eu falei, mãe, eu tô indo embora.
Imagina eu chegar com 15, 16 anos, por aí que eu tinha, para sua família, e naquela época, eu chegar, mãe, eu tô indo embora. Ela, como assim? Eu falei, não, eu vou embora porque eu não aguento mais. E chorando, falando para ela, eu chorando. E a mamãe, nessa época, ela não me impediu, porque para ela, poxa, a gente estava vindo atrás de uma melhoria. Sim. E com dor no coração, eu lembro que nesse dia foi um dia muito marcante para mim, porque eu chorei muito. Eu falei, olha, eu sinto muito, mãe, mas eu não aguento mais ficar aqui, eu não aguento mais esse sofrimento, eu não aguento mais. E eu vim. Tinha que sair da bolha Eu tinha que sair. Aí eu saí só com o dinheiro da passagem. De Guajará para Porto Velho. Misericórdia. Sem avisar ninguém, sem combinar nada com ninguém. Sem mandar zap pra ninguém. Sem mandar zap pra ninguém. Sem pedir autorização pra ninguém pra ir pra casa Sim. Não. Só falei, mãe, tô indo. Que corajosa. Aí a minha mãe, chorando, falou assim, tá bom, minha filha, eu não vou impedir. Eu não vou impedir. Mas com o coração na mão, né? Na mão. E eu fui aqui, trouxe a família toda, porque depois que eu vim... Vem todo mundo, minha mãe, depois de pouco tempo, a minha irmã veio, depois de mais tempo, o meu pai e a minha mãe, eles vieram, né? E a gente foi se estabelecendo com muita dificuldade em Porto Velho, porque lá em Guajará a gente passava dificuldade porque não tinha trabalho. Mas a gente tinha uma casinha que era nossa, que era bem humilde, mas era nossa. Certo. Quando a gente chegou em Porto Velho, o que faz que não tem casa? Foi um desespero. Porque você tem que pagar aluguel e você tem que... Fez só aumentar a dívida, né? As contas. Sim, pagar aluguel. Meu pai tinha que buscar uma nova... mostrar que ele sabia fazer, que ele era um bom pedreiro, conseguir uma clientela, né? Então, até ele conseguir isso, até ele respirar, dar essa engajada, foi muito difícil, porque a gente fui morar na beira do rio, correndo de rato a noite toda, entendeu? Então, a gente morou em Porto Velho, na beira do rio, por trás ali, na frente da antiga Assembleia Legislativa. Sim. Lá do outro lado tinha uma casa que a gente conseguiu de favor e a gente morava lá. E à noite a gente tinha que descer o barranco, que era talhado no barro. Com escada. Como escada. Sei. Quando chovia, eu vinha da escola à noite. Só pisava no primeiro degrau. Já era. Os outros não via mais. Não via mais. E às vezes a minha mãe só escutava. Aí era que a gente escorregava. Chegou, Luana. Chegou. Porque escorregava, ia de ladeira abaixo, literalmente. Chegava toda suja de lama. Então, era aquela coisa. Mas assim, foi um período que a gente passou que trouxe um aprendizado muito grande. Tanto para mim, né, quanto para minhas irmãs. E fez com que a gente ficasse mais forte, né? Que a gente entendeu... Cada degrau desse que você tinha que subir e descer escorregando todo dia crescer mais. Fazia crescer mais. Formando a Luana. Formando a Luana, formando as minhas irmãs também, né? Então, finalizei meu ensino médio, fiz minha faculdade, né? Me formei... A senhora é formada em? Sou administração. Sou formada em administração pública. Na época era administração pública, né? Então... Tanto que quando o Marcos me colocou na secretaria, às vezes as pessoas até confundem, é assistente social. Eu falei, não, gente, eu sou administradora pública. Então, quando o Marcos me colocou, ele falou assim, não, Lu, e eu não queria, na época que ele veio a divulgar meu nome, eu falei, amor, eu não estava esperando, porque ele divulgou... Só chama de Mo, Que bonitinho. Aí fez o convite. Não, ele não fez o convite, ele anunciou em rede. Eu lembro. E eu tava do outro lado, e ele falando, aí ele falou assim, não, foi anunciando secretário por secretário. Aí quando chegou na assistente social, eu nem imaginava, porque eu não tinha feito parte da equipe de transição, né? Eu falei assim, não fiz parte, eu tô tranquila, vou, né, acompanhar meu marido. Tanto que a minha grande preocupação, e eu sempre falei isso para as pessoas, sempre falei isso, na verdade, para o Marcos, foi que eu não gostaria que ele fosse governador na época. Porque quando apareceu a situação, eu falei assim, olha, eu não gostaria que você fosse governador. Ele falou, por quê? Eu falei, porque nós vamos perder a nossa liberdade e a nossa privacidade. Só por isso. Em nenhum momento eu falei, não, porque nós vamos perder a eleição, porque... Não, em nenhum momento eu pensei... A sua preocupação era essa? A minha preocupação era perder... o ir e vir à igreja, o mercado, o shopping, andar, passear... É ter a liberdade de poder transitar. Muda muita coisa, né? Muita coisa, muita coisa. Então, assim, muita coisa a gente teve que
remodelar na nossa vida. Então, as crianças, elas estavam pequenas, meus filhos estavam com 6, a Júlia estava com 6 anos. Né? Então, foi uma fase de transição, né, da primeira infância para para pré-adolescência. Então, assim, foi muito difícil, não foi fácil pra gente. Então, eu tinha muita preocupação com isso. E parece que é uma coisa, né? Quando você se preocupa com aquela situação, aí que Deus te coloca à prova, né? Exatamente. Olha só, eu me preocupava que eu falei, eu não gostaria que você fosse governador para eu não perder a minha liberdade, nem eu, nem você, nem nossos filhos, e a nossa privacidade. Mas deixa eu só fazer um parênteses aqui, para não perder o raciocínio, nem eu nem a senhora. Parece que vocês prezam muito isso e cuidam muito disso, né? Porque a gente sempre vê, eu sempre acompanho as redes sociais, né, do governador, da senhora, e aí ele tá lá lavando prato às vezes, cozinhando, brincando, tira tempo para isso, né? Não deixa outras coisas ficar ocupando daquilo que é crucial na vida de vocês, né? Que é essa convivência. É lógico que a gente não tem todo aquele tempo que a gente gostaria de ter. Mas na oportunidade que a gente tem, a gente está aproveitando esses momentos, né, para desfrutar isso em família, fazer coisas simples do dia a dia. Que às vezes eu falo, Marco, eu boto você para cozinhar final de semana. Aí ele falou assim, não, pode me botar. E ele tá sendo um bom cozinheiro. Ele é bom? Ele é um bom cozinheiro. Frita um ovo direitinho? Frita um ovo direitinho, faz um peixinho gostosinho. É mesmo? Sabe fazer. Ele foi aprender, esse negócio dele ficar indo nessas feiras. As feiras, né? Ele tá aprendendo, trazendo para casa aquilo que ele aprende. Ele falou, não, agora eu aprendi assim, que a carne tem que fazer desse jeito. Eu falei, tá bom. Aí eu vou me meter. Ele falou assim, não se meta, deixa eu fazer o resultado, você vai ver no final. Eu falei, então tá bom. Que benção. Vamos voltar aqui atrás aqui um pouquinho. Quando convida a senhora para ser a secretária da Ação Social, aí leva um susto ali, que a senhora, né, falou aqui pra gente, senta na cadeira, e a minha pergunta é a seguinte: qual foi o seu maior desafio nesse período de secretaria até esse exato momento desse podcast? O que a senhora enfrentou assim, que a senhora falou, poxa vida, isso eu não esperava, isso eu não estava preparada? Um desafio que passa na sua cabeça assim, que marcou durante esse período? Ou tem todos os instantes, todo dia, toda hora? Como é que é isso? Na verdade, eu acho que assim, a minha maior preocupação foi de assumir um cargo público, né, político, que eu não estava almejando naquele momento. Certo. Então, aquela foi a minha preocupação, porque eu não tinha me preparado nem psicologicamente para aquele isso. emprego, para aquilo. Para aquilo. Né? Então, para mim, aquilo foi impactante. Mas, assim, quando a gente começou, né, e eu fui montando uma equipe, né, de trabalho, profissionais dedicados, capacitados, isso foi me dando uma segurança, né, ao tempo que a gente foi aprendendo, né, a gerir a pasta. Porque não tem como a pessoa chegar e dizer assim, eu sei trabalhar como o gestor de assistência social. Ninguém sabe, a não ser que você sente naquela cadeira e vá assumindo os desafios. Então, a gente começou. E aí, cada momento que aparecia uma coisa nova, era aí, tinha que bater de frente e ou traz resultado, ou traz resultado. Não lembrar dos degraudinhos do barranco? Sim. Eu falei assim, não tenho o que fazer, eu tenho que vencer isso aqui. Né? Se Deus me colocou aqui, se Deus colocou o meu marido, porque assim, se Deus colocou meu marido, e ele colocou meu marido como a ser governador? Ele colocou porque primeiro veio a Deus, depois ele colocou a vontade dele no coração das pessoas e as pessoas o elegeram. Verdade. Né? Então, eu acredito nisso, e eu acredito, Jabá, que a nossa ida para o governo foi um milagre. Sim. O milagre que Deus fez na nossa vida. Em Rondônia. Em Rondônia. Pra Rondônia. Pra Rondônia. Não foi pra Luana. Sim. Não foi pro Marcos. Eu falo isso direto. Não foi pra Luana e foi pro Marcos. Foi pra usar a Luana e o Marcos como instrumento de transformação da vida das pessoas. Foi pra isso. Por quê? E digo uma coisa pra senhora. Incomoda, sabia? Eu sei. Porque Rondônia já teve todo tipo de governador. Né? Nós já tivemos em Rondônia, para vocês que estão nos assistindo, governador que estava num evento e ficava olhando as mulheres lá para saber qual que ele ia levar para o hotel à noite para mandar assessoria. Eu presenciei isso. Já passamos por isso em Rondônia. Lógico que não vou citar nome aqui, que não é o caso. Aí nós temos um que aonde chega, toda hora que chega, é com o nome de Deus na boca, é orando para Deus, é louvando a Deus, é agradecendo a Deus, não fala palavrão. Isso incomoda muita gente, né? Olha, eu já tive essa percepção dia a dia, que quando você está fazendo o que é certo, incomoda aqueles que fazem o que é errado. Então, aquilo que você faz que é certo, mostra
e evidencia aqueles que fazem as coisas erradas. Então, a gente acaba, para essas pessoas, sendo incômodo. Por isso que, para quem anda no caminho certo, é mais difícil. A porta é estreita. É mais difícil porque você sofre acusações, você sofre perseguições de todos os lados, porque você não está compactuando com uma rede que já estava aí, ó, há muito tempo, né, acostumada com essa gestão do toma lá da cá, que dentro da gestão do Marcos não aconteceu e que ele foi muito claro. Quando ele assumiu, né, o governo do Estado, ele declarou em primeira mão, ele falou assim, olha, eu entrego esse governo a Deus. E ele fez isso em público, não foi só no primeiro mandato, no segundo também. Ele entregou a gestão dele a Deus. E foi muito claro quando ele falou, olha, Deus, se eu estiver aqui nessa função e não for para te honrar, que eu não fique, que eu não permaneça, mas que aqui eu vou trabalhar para honrar o teu nome. Então, eu não, de forma alguma, o meu marido, como você colocou aí, de forma alguma, o Marcos tem essa projeção que você falou dos antigos governadores, que eu não sei quem são. Né? Eu também não sei, não. Não sei. Mas, assim, não estou falando de todos, gente. É melhor não lembrar, né? Não, é melhor não estou falando de todos, porque eu também não sei. Não são todos, não. Não são todos, não. Então, assim, só para ficar de maneira alguma, eu estou falando um caso específico, que eu vi com meus olhos. Ah, então tá. Como eu também já vi o governador Marco Rocha, eu estar numa reunião com ele dentro do gabinete dele, que já me deu a honra de receber no gabinete dele por 2 ou 3 vezes, e na hora da gente estar indo embora, eu olhar para trás e o governador tá de joelho. Com a cabeça aqui na mesa, e todos eu levar um susto assim, olhar pra Mara e falei, Mari, ela falou, não, ele se ajoelha quando chega, ele se ajoelha quando sai. Todos os dias. Quer dizer, as outras vezes eu já acostumei, mas a primeira eu falei, poxa vida, esse cara, nós temos um governador que ajoelha todos pedindo a graça, agradecendo a Deus pelo dia que ele trabalha. Todos os dias, ele sai de casa, ajoelha. Então eu já vi as duas coisas, então pra mim não assusta. Ele sai de casa, ajoelha, pedindo proteção, pedindo direção. Quando ele se ajoelha lá dentro do gabinete dele, ele não ora só pela gestão, ele ora pelos poderes, pedindo, né, para todos os poderes, para que a gente esteja fazendo um trabalho certo, para que a gente esteja voltado realmente com o nosso propósito para as pessoas, né, para entregar. Dona Luana, tomo já aqui, acho que uma meia hora já de programa. Meu Deus, já? Vou puxar um assunto aqui que eu não posso deixar de falar nesse assunto com a senhora, que é futuro, é muito importante a gente estar falando sobre isso. A senhora que tem feito um grande trabalho de entrega, não é porque eu estou aqui na sua frente, não é porque eu preciso puxar saco da senhora, que a senhora sabe que quando eu preciso falar as coisas eu falo também, né, com todo respeito, mas a gente critica, porque é através das críticas e dos degraus que a gente cresce, mas futuro, né, vamos falar do futuro aí que está se aproximando, não é segredo para ninguém em Rondônia, que nós vamos ter aí uma eleição em 2026, para deputado estadual, federal, senador de novo, presidente da República, governador. Sim. A senhora, o que a senhora tem no coração para 2026? O que a senhora tem planejado? Que aí agora já está com a cadeira de secretária, né? Uma caneta na sua mão, já vem fazendo um trabalho aí, vai para 8 anos. Né? E vai ter que se afastar, lógico, se for vir ser candidata com a bênção de Deus, com a graça de Deus. É pré-candidata ou vai pensar nisso lá na frente ou está trabalhando para que isso venha acontecer? O que a Luana Rocha tem no coração? Então, nós estamos trabalhando desde o primeiro dia que nós entramos na gestão. Tanto eu quanto o Marco, nós estamos dedicados. Trabalhando para ser candidato. Não, mas assim, eu penso, sabe, Jabá, que é uma coisa que é natural que vai acontecendo. Tá. Sim. Então, a gente fez um bom trabalho, um belo trabalho, entregando muitos programas, tanto eu como o Marcos. Eu falo assim, quando falo eu, na verdade, só estou aqui porque o Marcos me delegou. Nem pensando em candidatura, né? Isso é nem pensando em candidatura. Entendi o que a senhora está querendo falar. Entendeu? Nem pensando em candidatura, pensando na entrega mesmo. Porque, como eu disse aqui, eu não tive a oportunidade de receber todo esse amparo da assistente social quando era, né, quando eu estava na minha infância. Meus pais eram analfabetos, não tinham essa oportunidade, não tinha Vencer, não tinha Mamãe Cheguei, não tinha Mulher Protegida, não tinha... Lógico, graças a Deus, minha mãe nunca precisou de Mulher Protegida, mas não tinha para quem precisava. Era protegida, ela já era protegida pelo seu Miguel, pelo meu pai. Isso. Então, assim, a gente não tinha essas oportunidades que a gente está proporcionando hoje nessa gestão,
né, que o Marcos iniciou lá em 2019. E é uma coisa natural que vem acontecendo e a gente está fazendo muita entrega. E, para mim, eu nem esperava essa situação de, você vem pré-candidata, você vai ser candidata, mas é uma coisa que eu ouvia das pessoas que, às vezes, eu falasse, não, é bobagem isso, porque tem muita gente que fala, tem gente que tá pedindo. Eu falei assim, não, isso é conversa, né? Isso é conversa. Mas é verdade. Sim. A partir do momento que você começa a fazer muitas entregas, as pessoas ficam, tipo, cobrando a continuidade desse trabalho. Então, mas elas cobram porque elas estão enxergando ali uma gestão que está dando certo. Então, elas querem, né, que essa gestão continue, né, e mesmo que seja no executivo, no legislativo, porque no executivo não vai poder mais, porque já está finalizando. Sim. Então, muitas pessoas, poxa, vocês estão aí, fizeram um bom trabalho, vocês não vêm representando a gente? Então, depois de refletir muito sobre isso, né, o Marco já era uma coisa já certa, porque geralmente quem está no executivo, é natural que ele venha para Senado, e ele vem para Senado, e se Deus quiser, se Deus permitir, assim for a vontade de Deus, ele vai vir para Senado, concorrer em 2026, e eu vou estar acompanhando ele. Vou estar lá também em 2026, sendo candidata em 2026, acompanhando o meu marido como candidata em 2026 para deputada federal, se assim Deus me permitir. Então, assim, nós estamos trabalhando, estamos entregando, mas tudo depende, né, eu sempre falo isso, tudo depende de Deus na nossa vida. Então, a gente vai fazer até onde for o nosso limite. O outro vai ser Deus dando Vai fazer sua parte e Deus vai acrescentar. Isso. Dona Luana está lembrando uma coisa aqui, e você que é rondoniense, nós temos consciência disso, do tanto que o casal Valdir Raupp e Marinha Raupp fez por Rondônia. Né? Isso aí é inegável. Então o Valdir Raupp deixou o mandato de governador, ganhou para Senado, a esposa já veio como deputada federal e fizeram um bom trabalho. Tem quem gosta, tem quem gosta de jabá e tem quem não gosta de jabá, porque é salgado, porque não é bom na feijoada, sei lá. Então é a mesma coisa, é Raupp, quem não gosta, quem gosta. Mas ninguém pode negar que fizeram um bom trabalho, porque já vinha embalado, entendeu, Dona? Eu sempre falo isso. Sim. A senhora e o governador Marco Rocha já está embalado, é uma carreta que já está andando. Não vai começar do zero o caminhão, devagarinho e tal. Vocês já fizeram isso quando assumiram o governo. Então, assim, eu espero, do coração mesmo, que isso seja concretizado, essa candidatura de vocês dois, sem dúvida. Né, principalmente da senhora, que já vem, né, com esse trabalho, e tenho certeza que só vai trazer mais alegria para Rondônia, porque responsabilidade tem carinho, tem carisma, tem vontade de trabalhar, um casal jovem, né, cada dia que passa está mais jovem, mais bonito, a senhora está mais bonita, mais magra, Marco Rocha do mesmo jeito, mais bonito, mais magro, enxergando mais longe. Pois e agora ele tá com a vista boa. Graças a Deus que tá melhorando a cada dia que passa. Por que não vir pré-candidatos aí e vir candidato lá na frente? Né? Tô torcendo por isso também. Sim. Dos programas que a senhora tem na assistência social, qual é o bebezinho da senhora? Qual que a senhora gosta mais? Ou é tudo igual? Olha, eu sempre falo, gente, você como mãe, você não tem preferência por filho. Isso. Todos têm o mesmo valor. Então, como é que eu vou dizer que os meus filhos são diferentes um do outro? Então, nós temos Mamãe Cheguei, Mulher Protegida, Vencer, né, o Crescendo Bem, Criança Protegida. Nós temos o Prato Fácil, que é um programa maravilhoso, que inclusive nós temos aqui, né, em Cacoal. Esse programa que leva uma alimentação, né, saudável, nutritiva para quem precisa. A senhora já almoçou num restaurante desse? Já almocei. Muito bom. Inclusive, os restaurantes estão credenciados, não são restaurante do governo, são restaurantes privados, credenciados à rede Prato Fácil. Então, é um credenciamento à rede Prato Fácil. Eu tô perguntando isso porque tem muita gente que às vezes pensa, né? Não, isso é do governo, ela não almoça lá, ou essa comida não é isso, não é aquilo, porque nunca tiveram oportunidade de comer num lugar desse. E além de não ter comido, ainda critica dizendo que a senhora talvez nunca tenha almoçado. Dona Luana já almoçou já no Prato Fácil, Marco Rocha também, que eu já vi. Eu também, porque eu tava junto em uma missão e acabei almoçando. Comida espetacular. A senhora, falando aqui do Nascer, eu tô preocupado com o horário, tá? Sim. A senhora falando do Nascer, eu não queria deixar nada para trás. Mas hoje a ação social, através da secretária Luana, ela cuida do Nascer até o Vencer. Né? Eu estava observando a senhora falar ali agora. Acabou de sair agora aqui, entregando ali kits, né,
de oficina, kit de costureira, de cabeleireiro, tal, já é, tipo assim, aqui acho que é uma vez por mês? Porque o mês passado a senhora estava aqui. Eu estava aqui, né? Estava em Cacoal. Pois é, graças a Deus Todo que a gente mês está tá vindo vindo aqui. entregar kits, é sinal que está dando certo. Rolim de Moura parece que foi recente também. É, a gente vai entregar, amanhã a gente vai entregar outros kits aqui, que é o do Mamãe Cheguei, né, que é o enxoval para os bebezinhos que estão nascendo, né, que tem uma novidade, que é o berço, que está chegando aí nesse kit para dar todo o conforto para todas as mãezinhas e proteção para nossas crianças, porque assim a gente se preocupa muito, né, na questão do cuidado, na questão da proteção da família, e a criança, quando ela está nos primeiros anos de vida dela, é muito arriscado ela dormir com os pais. Sim. Que acaba, em algumas situações, ela tendo, né, ali sufocamento, porque o pai dorme em cima, a mãe dorme em cima, no momento quer cuidar, mas não tem um berço para colocar a criança. Eu levantava várias vezes na noite, dona Luana, pra olhar a Maria Verena, se não tava dando problema. Não, mas ela tinha berço. Ela tinha o berço dela, mas então, assim mesmo ainda tinha medo. Sim, a senhora tá falando é real. Sim, não, mas é comprovado. O problema é dormir com o pai e a mãe ali. Sim, né? O problema é não ter a opção de colocar o berço. Você botar o teu filho ali um instantinho, com você ninar e botar de volta no berço, é totalmente diferente de você não ter a opção de colocar o seu filho no berço. Hoje o governo está cuidando disso. Hoje a gente está cuidando, a gente está trazendo um bercinho, né, dando oportunidade da criança estar protegida nesses primeiros dias, principalmente porque ela está muito vulnerável. Imagina, é muito pequenininha. Então, qualquer imprensado ali dos pais na hora de estar dormindo, às vezes um lençol que é grande, né, para a criança, e é o suficientemente para a cama, mas é grande para a criança. Daqui a pouco ela se enrola, está sufocada ali, né, e está passando a perda de vida ali com a família. Infelizmente, a gente sabe que tem uma relação, um dado comprovado de crianças que morrem nos primeiros dias de vida por causa dessa situação do sufocamento, né, de estar ali sendo impressada e não tem condição de estar protegida num lugar que é devido dela, que seria um berço. Amanhã também tem entrega de EPIs? Tem o kit de EPIs que a gente está entregando. Que o que vem nesse kit? Equipamento de proteção individual para os nossos catadores de materiais recicláveis. Vem proteção, vem óculos, vem protetor auricular, vem chapéu para proteger do sol, vem aquelas camisas de proteção solar, colete refletivo, para que quando bate a luz, a pessoa já vê ali que tem uma pessoa, às vezes ela está fazendo, né, a busca dos lixos, fazendo dos materiais recicláveis ali, à noite, a seleção, na rua, e aí as pessoas não identificam, é um risco dela estar correndo ali, então ela já não vai sofrer esse risco, ela já vai ter esse uniforme, né? Ela vai ter um uniforme, porque as pessoas já vão olhar e reconhecer, poxa, nós temos um catador de material reciclável aqui, e ele vai ter a identidade dele visual reconhecida pelas pessoas. E aproveitando aqui a visita da nossa secretária, nossa primeira-dama, Luana Rocha, eu quero até pedir também para a população que a gente pode fazer a nossa parte, já trazendo isso, selecionando ele para fora. Cacoal teve uma época que tinha até umas sacolonas verdes que a gente já separava, né? Então que a gente possa agora também incentivar, já que o governo está fazendo a parte dela, né, do governo do estado, a gente também possa fazer a nossa, já colocar lá o alumínio, o vidro, tomar cuidado para não deixar vidro, para não cortar os nossos trabalhadores. Então a gente pode fazer a diferença nisso também. Isso é papel do cidadão, né? Sim. Que o governo já está fazendo deles. A senhora acredita que eu já fui gari? Já? Fui gari, trabalhei de gari nos Estados Unidos, usava essa roupa que a senhora está falando, só que lá era com mais uma dificuldade, às vezes tinha 5, 6 graus de frio, abaixo de zero, e tinha que suspender, inclusive, a rota, porque congelava as mãos e os dedos. E eu sei o que é pegar lixo, o que é você recolher as coisas para colocar dentro de um caminhão. Tanto é que eu tenho muito respeito pelos meninos aqui. Às vezes eu passo, deixo um refrigerante, brinco, né, respeito no trânsito, que tudo isso é amor, é dedicação. A gente trazendo cidadania, dignidade para as pessoas. E a senhora está fazendo isso em todo o estado de Rondônia? A gente deu oportunidade para todos os catadores a se inscreverem e garantir o seu kit, né, o seu EPI de proteção individual. Então, é muito importante, até levo a fazer esse chamamento àqueles que ainda não se inscreveram, porque a gente tem mais ou menos uma média de 2.000 catadores registrados aqui em Rondônia, e a gente chama esses catadores para que eles entrem lá, façam a inscrição para garantir o seu kit de EPI, de proteção individual, para que eles possam
exercer a profissão deles com segurança, que é o que a gente prioriza, a segurança e o cuidado com a saúde, com a vida deles. É isso que a gente quer, porque a gente sabe que, como você falou assim, tem muita gente que às vezes não se importa com o próximo, joga lixo de qualquer jeito, joga vidro de qualquer jeito. E eles vão lá, se eles não estiverem com aquela luva, eles vão se cortar. Ou até na hora de pegar e passar na perna, cortar. Sim, se eles não tiver com aquela calça grossa, que eles estão recebendo uma calça grossa, que também tem... É uma verde, né? Eles têm uma calça refletiva também. Eles estão recebendo uma bota, que é uma bota especial para que eles possam trabalhar e proteger os pés, para não estar furando e cortando também. Então, se eles não tiverem esse equipamento, eles vão se lesionar. E é o que a gente não quer, é isso. A gente quer que eles estejam protegidos, a gente quer que eles possam exercer as atividades deles do jeito que todo mundo quer com dignidade. Né? Você quer fazer um trabalho? Poxa, o mínimo que a gente quer é ter uma condição de exercer esse trabalho. E foi muito bacana porque assim, a gente começou essa construção com os catadores já tem algum tempo. A gente fez curso de capacitação para eles, né? A gente fez oficinas com eles e a gente vai fazer novamente mais uma oficina para eles, capacitando, mostrando para eles a importância deles, né? Trazendo para eles a identidade, falou, olha, vocês estão aqui, vocês não são invisíveis, a gente está com vocês, a gente trabalha com vocês. E o governo do estado, o governador Coronel Marcos Rocha, nós estamos aqui olhando para vocês. E trouxemos eles para fazer oficina dentro de um hotel. Pagamos a despesa de locomoção, pagamos a diária, pagamos a estadia, alimentação. Tinha gente, sabe, Jabá, que nunca foi para um hotel, que nunca na vida tinha tido a experiência de andar no elevador, de ir para um hotel, de se hospedar no hotel, de se alimentar. Aquilo para eles foi uma coisa assim, sabe, um reconhecimento tão grande que ele saiu de lá tão feliz e falou assim, poxa, a gente nunca tinha sido visto dessa forma. Olha, eu fico, viu, Max, eu fico assim, gente, é espetacular a história, porque, veja bem, o que Dona Luana passou na vida todinha para chegar até aqui hoje, e ela ter no coração esse sentimento de valorização das pessoas, né? É só passando o que a senhora passou, crescer da forma que a senhora cresceu, para saber que outras pessoas vêm aqui atrás também tá precisando disso. Sim. Aqueles que não tiveram oportunidade tá dando agora, né? Aqueles que estão lá com a cooperativa de reciclagem tá tendo cuidado, tá tendo zelo. Essa oficina que a secretária tá falando, não é aquela oficina de arrumar carro e moto, não. Quando ela fala oficina, é a forma de falar num curso que é dado, uma capacitação que é dada para essas pessoas. Então, se pode alguém, né, assistir, né, falando, o que esse povo tá fazendo em oficina? Tá catando, não, é capacitando mesmo. Mas é capacitando essas pessoas para ficarem melhor, para poder oferecer ficar melhor, um trabalho melhor para saber como pegar recurso do governo do estado, como prestar conta, que é o principal. Inclusive, nós lançamos um edital do terceiro setor, que nós chamamos todas essas cooperativas, associações a participarem desse edital, para que elas pudessem ter a oportunidade de incrementar, né, o desenvolvimento das atividades dela com o maquinário que elas precisam, ou o galpão. Tem os que precisam de galpão, tem os que precisam de prensa, tem os que precisam de caminhão. Então, a gente lançou oportunidade, a gente foi, capacitou, lançou recursos, mais de 6 milhões de reais, ficou à disposição, não só para os catadores de materiais reciclados, não só para as associações dos catadores, mas todas as associações, né, voltada para assistência social, voltada também para os nossos agricultura familiar. Então, a gente abriu a oportunidade para que as associações, as instituições sem fins lucrativos pudessem pegar o recurso do governo do estado de Rondônia e trazer melhorias, né, para o desenvolvimento dos trabalhos e das atividades deles. E o que eu acho mais importante nisso tudo, a gente caminhando aqui já para encerrar, é a forma que a senhora tem conduzido a secretaria. Né? Quando eu vou a Porto Velho, a gente vai lá no CPA, passa em todas as secretarias, a gente vê a alegria que os servidores têm em trabalhar com a senhora. Porque isso faz a diferença também. Porque quando a pessoa se põe, né, eu já vi, que estou na política há muito tempo também, aí vem a primeira dama lá, que é a esposa do prefeito. Às vezes ela chega, nossa, lá vem a mulher. Ave Maria. Aí todo mundo já muda até de jeito e tal, porque tá chegando a mulher do prefeito, que é a primeira dama. Cuidado, senão ela vai morder. A senhora é o contrário. Quando a senhora chega é abraçando, é brincando, é essa espontaneidade que a senhora tem com todo mundo, a forma carinhosa. E isso eu sei que faz muita diferença,
porque a senhora não tem só isso dentro de casa, como traz aqui para a vida aqui fora, né? Que pegou lá de Seu Miguel, que pegou de Dona Maria. É, Maria, minha mãe. E aí veio trazendo pra gente. Foi trazendo. Por isso que é feito diferente agora. Coronel Marco Rocha, que eu também sonho em fazer um bate-papo desse com ele. Acho que ele não veio aqui ainda? Ainda não. Pede pra ele vir, não, Luana. Vou pedir. Porque marido escuta a mulher. Ajeita isso pra mim. Mas um abraço, Coronel, se eu estiver nos assistindo. Mas o Coronel Marco Rocha, um dia ele contando essa história dele, da infância também. Sim. Eu disse isso pra ele, eu comparo o Coronel Marco Rocha como José do Egito. Sabe que eu também? Sabe que eu também? Né? Eu comparo. Eu também. Porque foi tirado lá de dentro de um buraco, desacreditado até pelos irmãos. Sim. E se tornou rei e depois fez uma filha de gente para ele alimentar de todas as formas. Então eu acho muito bonita essa história. Inclusive o nome dele tem José, você sabe? Sim. É Marco José Rocha dos Santos. Dos Santos. Né? E tem Santos também, né? Ainda tem Santos como o Pai do Céu é. É. Então assim, eu acredito muito que Deus preparou vocês dois. Sim, também acredito. Para Rondônia ter uns governantes diferentes. Não tem proposta de corrupção. E isso eu sou prova, porque eu vejo que o governador ele corre de conversas. Sim. Ele não dá abertura para conversa. Não, não dá. A secretaria da senhora não teve um escândalo, não teve uma matéria até hoje. Pode até ter agora para frente de alguém querer inventar por conta que quer arrumar conversa fiada aí. Que eu sei que tem gente Opositores, né? Opositores. Tem gente que pensa disso. Tem muita traíra por aí. Sim. Tem até traíra de touca. Mas tem umas traíras de touca aí. Final de semana passado eu vi um monte de traíra em cima de uma mesa. Tinha o prefeito Girão, lá pro lado de, acho que é prefeito Girão é de Nova Brasilândia, né? Prefeito Girão, a deputada Thaísa, e aí um monte de traíra em cima da mesa lá. Eles estavam pescando. Mais um deputado que usa touca. E só tinha traíra lá naquela hora. Não posso passar um programa sem ter nada para o pessoal falar depois. Mas aí, dona Luana, torço. Já tem gente ali mostrando o relógio para mim. Um abraço para você, Pâmela, Duan, em nome de vocês, cumprimento todos os funcionários da SES. Mas eu quero agradecer a senhora, tá? Espero ter transmitido, né, a informação que a gente precisava, mostrar para Rondônia quem é Luana mesmo e tal. Porque não é a primeira dama, aquela coisa brava, Jabá, né? Sabe, eu até... É uma coisa que eu busco sempre corrigir com as pessoas. Sim. Porque eu não gosto que as pessoas me coloquem em pedestal. Sabe? Fala assim, é aquela a fulana. Sim. Eu sempre falo para as pessoas, gente, eu vim de uma família muito humilde, muito simples, muito pobre, entendeu? E eu entendo as necessidades e as dificuldades. E eu jamais vou me valer de uma posição para poder me sobrepor, né, entre outras pessoas. E quando eu percebo os olhares, quando alguém me coloca assim, eu faço questão de chegar, olha, gente, eu não sou assim. Já vi, já. Entendeu? Eu não sou assim. Eu não quero que você me veja como uma pessoa lá em cima. Eu não sou aqui. Eu sou igual a você, entendeu? A gente é igual, eu tenho a mesma, assim, ó, é carne, é sangue que passa aqui e meu coração pulsa igual o seu. Então eu não sou uma privilegiada. E não quero me colocar como... No caso, foi uma escolhida pela população e por Sim, Deus. Eu não me coloco nessa situação de privilegiada e não aceito que, às vezes, as pessoas confundam isso. E por isso que, quando eu percebo isso no olhar das pessoas, eu chego e falo, olha, essa aqui sou eu. Simples, não sou essa pessoa que, às vezes, você tenha colocado na sua mente ou que você viu dessa forma. Não sou assim. Faço questão de esclarecer isso. Porque, para mim... a simplicidade na vida da gente é a melhor coisa. E a clareza do que a gente está fazendo é a melhor coisa que a gente faz. E quando a gente consegue colocar isso para as pessoas, quando as pessoas se aproximam da gente, às vezes nem precisa falar, só se aproximar. E elas já percebem a diferença. Porque é muito diferente quando a pessoa... Tem gente que, infelizmente, que ela se vale da vaidade, do orgulho, né? E isso é uma coisa que a gente sempre pautou. No caso da senhora, né? No caso da senhora, do governador, tem protocolos também, que precisa, inclusive, até respeitar. Tem protocolo. Que é protocolo de segurança, protocolo e tal. Não é nem porque a senhora, talvez, fosse deixar a senhora, ia ser simples, né? Descia do carro, sair andando, cumprimentando, não, peraí, calma aí e tal. E às vezes as pessoas acham que isso pode ser porque é mitidez. Não. Eu sempre falo pro Marco, a gente fecha evento. Todo evento que tem... Gente, vocês nunca viram um governador
ficar, antigamente, até o final do evento. Ele sempre vem, cumprimenta, vai embora, vai embora. Vai embora. Mas a gente fecha evento. Toda vez que a gente vai para um evento, nós somos os últimos a saírem. Se tiver janta lá junto. Se tiver almoço então, lá assim, junto. cumprimenta todo mundo. Às vezes fica uma fila de gente que quer falar com a gente cumprimenta todo mundo, fala com todo mundo. Aí depois que todo mundo vai embora, a gente é o último a sair. Eu falei, Marcos, eu nunca vi isso. É uma coisa, assim, diferente que a gente faz, né? Mas é, assim, natural. É uma coisa natural, não é nada programada. Então, as pessoas vêm chegando e a gente... sabe, sente a necessidade, a gente não tem coragem de sair sem falar com a pessoa. A gente se sente mal, eu falei assim, não consigo sair. Poxa, tem gente que ficou até agora esperando para falar com a gente vai falar. Foto, né? Uma foto, um carinho, então a gente vai, tira foto, a gente conversa, dá atenção, né? Então, a gente sempre faz isso na maioria dos eventos. Lógico que tem uns que a gente tem que dar uma acelerada, porque já começou, mas quando a gente tem oportunidade, a gente está sempre finalizando os exemplos, fecha evento. Tá entendendo aí, Rondônia? Porque que às vezes atrasa um pouquinho a agenda? Para 14, chega 15h30. Geralmente é assim, viu? Geralmente é assim. Mas é porque não quer deixar ninguém para trás, sem um aperto de mão, sem atenção. Sem atenção. E o Coronel Marco Rocha, ele é muito parecido com a senhora nisso, porque eu estava uma vez em Vilhena, numa reunião, onde só tinha empresários, tá? Eu prometo que a gente já vai terminando. Só tinha empresário nesse evento. As minhas estão com fome, sabia? Eu sei. Daqui a pouco vão querer comer jabá aí, não vai dar certo. Jabá é salgado. Aí, a Pâmela olhando pra mim ali, piscando. Ele desceu do palco. Só tinha empresário, gente, Sim. né? Ele podia muito bem ter ficado lá em cima. Ele pegou uma cadeira, falou, coloca a cadeira pra mim aqui e tal. Pegou já a cadeira ali. Quero ficar da altura de vocês. Ai. Cara, mas isso aí mata qualquer um, né? Derruba qualquer confusão que ia ter, o cara já consegue começar a consertar por aí. Dona Luana, agradeço demais a sua oportunidade. A oportunidade foi minha agora, né? Deus abençoe a senhora, continue abençoando. Que possa vir só coisas maravilhosas na sua vida. Conte sempre com a gente. Rondônia, eu posso ter certeza que ama a senhora, que tem carinho por a senhora. Cada pai de família, cada criança dessa, cada cidadão que a senhora entrega um kit do Vencer, ou um prato de comida que a senhora pensou lá atrás, inclusive até nos cardápios, tem muito a agradecer a senhora. Eu sou um homem, graças a Deus, abençoado por Deus, com saúde, com emprego, com condições, mas agradeço a senhora pelo que a senhora tem feito e eu tenho sido testemunho. Aqui não tem questão de puxar saco, de que eu não preciso disso, mas acho que gratidão tem que fazer parte da vida de todo mundo. Então, obrigado por ter vindo aqui, os microfones da senhora. Encerre, já que a senhora disse que fecha evento, a senhora também fecha o podcast hoje. Não, eu que agradeço pela oportunidade, foi um bate-papo bem gostoso, assim, que trouxe um pouquinho da minha história, da minha essência, falando um pouco da minha vida com o meu marido, né, com a nossa família. E o que você falou, Jabá, é uma coisa que, às vezes, a gente esbarra com algumas pessoas que não precisam do social. Isso. Sabe? Não precisa do social. Graças a Deus você não precisa. Mas tem gente que não precisa do social e ela ainda critica a questão do social. Tá? A senhora falando aí, eu não preciso do social, mas eu precisei do social outro dia. Fui fazer minha identidade. Pois é. Que, inclusive, é uma das ações que hoje tem sido Rondônia cidadã. E deixando bem claro que a SEAS não para, né? Que eu sempre falo assim, o governo de Rondônia não para nunca. Não para. Por quê? Chega no final de semana, vocês estão trabalhando. Sim. O DR tá com diária, não sei pra onde, trabalhando. Sim. A SEAS tá trabalhando. Geralmente tem evento da educação, da Sejusel e da CESAL que não para também. Então, todo final de semana. Então falar assim, a SEAS chegou sexta-feira, vai todo mundo pra casa. Não, todo sábado tem Rondônia Cidadã. Todo sábado. Então eu precisei do social também. Fiz todo sábado. Então, voltando aqui, às vezes a pessoa fala assim, eu não preciso do social. Bom, mas aquilo que você acabou de falar aí em questão de gratidão é o seguinte, às vezes eu não preciso, mas alguém que eu conheço precisa. E vários que eu conheço. Então, assim, que bom que você não precisa do social, mas eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa. Está preparado para alguém. Né? Então, está preparado para alguém. Então, você pode divulgar aquilo que você conhece para alcançar alguém que precisa. E é isso que a gente fala para as pessoas. Que bom que você não precisa, mas eu tenho certeza que alguém precisa. Então, e você conhece alguém que precisa. Então, divulga. Né? Faça pelo menos a sua parte em relação a divulgar os programas, que é o mínimo, já que a pessoa às vezes fica se queixando, eu não preciso, eu não quero ficar, né, fazendo a bico. Eu falei, gente,
Graças a Deus que você não precisa, mas tem gente que precisa e a gente está aqui para suprir essa necessidade. Lembrando, sabe, Jabá, que os programas do governo do estado de Rondônia, de assistência social, eles são programas voltados para que as pessoas saiam da vulnerabilidade social. Saiam. Então, não é... Os programas que a gente planejou desde o início, da entrada das pessoas no programa, para que elas saiam, não é para que elas permaneçam dependendo da assistência social. A gente não quer colocar cabresto em ninguém. Sim. A gente quer dar oportunidade. Quer dar asa. Quer dar asa para que eles possam seguir a sua vida tranquilamente, né? Que possa ter sucesso, que possa trazer bons frutos para a família. Capacitados. E a gente dá oportunidade para eles. É isso que a gente faz, dá oportunidade para que a pessoa possa transformar a vida dela. Eu queria ter essa oportunidade na minha infância. Eu queria que os meus pais tivessem essa oportunidade, porque eu tenho certeza que seria mais fácil para mim do que foi na minha infância, né? Mas... Dona, eu até pedi para a senhora encerrar, mas a senhora lembrou de um assunto aqui que inclusive me emocionou. Eu trabalhei naquela ponte lá de São Miguel do Guaporé, a ponte do Rio São Joaquim. Até fiz uma foto, eu, a senhora e o governador lá. Eu fiquei 84 dias aterrando a ponte, porque eu estava no DR naquela época. E a senhora contou a história da ponte do seu pai, da sua mãe, que não é o caso a gente, né, lembrar aqui agora. Sim. Mas até isso que passou na sua vida, sim, que foi um acidente... rapidinho, um acidente que aconteceu com seu pai e sua mãe, fez com que a senhora tivesse no programa de governo de Marco Rocha fazer ponte, ligar, sim, pessoas, sim, de um lado para outro. Então, é assim, uma vida que a senhora teve, que viveu para estar dedicando dentro de um governo. Poxa, isso faz uma diferença danada. Faz uma não diferença. Tem falsidade nisso. É por isso que é fatos reais, entendeu? Não é só nome. Não, é fatos reais. Mas já que você falou, eu vou só esclarecer. Eu perdi meus pais, os dois, em um acidente, né? Numa ponte que não estava protegida, não tinha as laterais. As laterais. Então, não tinha proteção lateral, que é obrigação ter essa proteção, sim, lateral. Infelizmente, eu perdi os meus paizinhos nesse acidente trágico. E a primeira coisa que, quando o Marcos assumiu o governo, foi o que eu pedi para ele na secretaria, no DR. Eu falei, olha, a primeira coisa que eu peço para vocês é, por favor, não deixe ponte quebrada, não deixe ponte estragada. Entendeu? Eu não quero que as pessoas passem por aquilo que eu passei. Verdade. Que eu perdi meus pais por causa de uma ponte que estava lá inacabada. E eu perdi, naquela época, o meu chão. Eu fiquei sem chão. Imagine, eu já era adulta. Imagine uma criança, às vezes a gente vê aí pais caindo, perdendo a vida, e uma criança fica sozinha, sem ter um pai, sem ter uma mãe. Então, assim, eu me coloco no lugar dessas pessoas porque eu senti essa dor e eu não quero que ninguém sinta isso. Eu não quero que as pessoas percam os seus entes queridos por uma questão de uma ponte inacabada. Então, isso foi uma coisa que eu priorizei e sempre tem priorizado. E tem sido realizado. Tem sido realizado. Foi o governo que mais entregou pontes no estado de Rondônia. De concreto e aço. De concreto e aço. Diga-se passagem, com qualidade. Ah, é 2 milhões a ponte. Mas para que uma ponte de 2 milhões? Olha, uma ponte de 2 milhões, de 2 milhões e meio, igual aquela que nós inauguramos. Eu fiquei ali, dona Luana, 84 dias, eu vi o tanto de carreta carregada de soja que passa ali. Sim. Por que uma ponte daquela? Para nunca uma carreta cair lá dentro. Se é para fazer, tem que fazer bem feito. Tem que fazer bem feito. E ponte liga vida, ponte liga estrada, ponte liga histórias. Então, encerre aqui, feche o podcast, como a senhora faz aí nos eventos. Bom, eu só quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, dizer que a gente vai continuar trabalhando até o nosso último dia de gestão, entregando, porque tem muita coisa para entregar. A gente tem vários... Nós fizemos um edital que foi do terceiro setor. E a gente vai estar fazendo grandes entregas aí com o terceiro setor, né? Associações, instituições. A gente tem entrega para fazer até o último dia. Quero estar junto, quero perder mais nenhuma. Então não perca, esteja conosco, porque assim vai ser uma alegria estar com você estar lá com a gente, fazendo a felicidade das pessoas, entregando, né, de fato aquilo que elas precisam. E a gente fica muito feliz de estar participando do progresso, da evolução da vida das pessoas. E oportunidade, eu acho que é a palavra dessa gestão. É um governo de oportunidade. Verdade. Então, a gente trabalhou
de fato, para gerar oportunidade e transformar a vida das pessoas no estado de Rondônia. E que Deus possa preparar, então, o próximo secretário que venha. Não vai ser fácil ser secretária da Ação Social depois de Luana Rocha, porque ela está deixando história, ela está deixando coisas reais, está deixando um povo que está abençoado pelo acesso. Então, não vai ser fácil ser secretária depois da Luana Rocha. Não vou nem perguntar isso para ela, porque está encerrando, eu falei que ela ia encerrar. Mas a pergunta vai ficar para o próximo podcast, se é quem que ela está preparando, se ela já está olhando uma pessoa, porque com certeza vai ter que ter jogo de cintura igual a Luana Rocha. Depois, em outro podcast, a gente entra. Só para deixar um finalzinho, já que você está falando, nós, dentro da gestão da assistência social, a gente fez questão de deixar tudo em lei. Então, já deixo uma dica aí, que todos os nossos programas de assistência social vão continuar. Estão em lei. Entendeu? Eles têm que continuar, porque eles estão programados, são programas de exercício continuado. Então, se a pessoa entrar lá, para mexer num programa dessas, vai ter dificuldade. Eu não vou fazer mais o Mamãe Cheguei, porque foi a Luana Rocha que criou, porque foi o Marco Rocha que criou. Tá em lei. E tal, vou mudar o nome, não sei o que, não sei o que. Acabou isso, né? Não, o programa está em lei. Ah, tá. Né? Tem que cumprir a lei. Tem que cumprir a lei. Então, eu sempre falo o seguinte, vai ter que mexer com 24 deputados para poder tirar um direito já adquirido da nossa população. Olha aí. E é isso. A gente fez questão de fazer todos os nossos programas em lei. Parabéns. Obrigado, dona Luana. Obrigada, Deus Jabá. Abençoe. Deus abençoe Rondônia, a todos nós. Fique sempre em paz, que eu costumo falar que o Brasil é dos brasileiros e Rondônia é de rocha.